Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Este primeiro domingo de novembro de 2024, 13 de novembro de 2024, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Nessa passagem, nós podemos esquematizar, né? Pegando os versículos de 1 a 10, como sendo a estrutura do tabernáculo, onde se falam os rituais e os símbolos que estão colocados aqui na terra. E a passagem afirma também que os sacrifícios eram limitados na sua eficácia. Vamos passando rapidamente aqui o esboço, depois voltamos, analisamos. O segundo ponto desse esboço seria o sacrifício do Messias, vai dos versículos 11 ao 14. Sendo o Messias o sumo sacerdote, nós já vimos nos domingos anteriores, é o sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, porque o Senhor Jesus não era levita, não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Portanto, houve a necessidade de se levantar um novo sacerdócio, sendo ele o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nas igrejas da Reforma se consideram os homens de uma igreja como sendo sacerdotes. E aí a pergunta: sacerdotes? Sim, porque o Senhor Jesus é sumo sacerdote, então cada homem é sacerdote, né? Na sua casa, no culto. E aí dentro do culto haveria uma confusão, porque todos têm o direito e privilégio iguais, né? Portanto, o que acontece? Aí a igreja luterana se destaca nessa teologia e chama isto de ofício das chaves. Cada sacerdote tem uma chave do seu sacerdócio. Portanto, entregam essas suas chaves para um exercício público, né? A um deles, a igreja luterana, mais uma vez, se destaca na sua teologia, chamando de o um entre iguais. Entregam as suas chaves a esse um, e a partir desse momento ele é chamado de pastor, né? No momento que nos tocou viver, nenhum grupo religioso tem uma compreensão do que é isso. E mesmo entre os luteranos, entre os membros, não há uma compreensão exata do que é isso, porque aquele que é um entre iguais quer se destacar, então não explica para ninguém, e ele fica com esse conhecimento, né, para ele e para os seus colegas. Isso é muito triste, né? Mas aí eu faria uma pergunta: o Senhor é sacerdote segundo qual ordem? Viram? Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E segundo essa ordem nós temos um sumo sacerdote, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que aqui nesse trecho do versículos 11 a 14 nos fala que o sangue dele é verdadeiramente eficaz. Logo mais nós vamos ver parte por parte desse esquema. Do versículo 15 ao 22 se fala da nova aliança ou novo pacto, né? Ou testamento, né? Sendo Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança. E havia a necessidade
de derramamento de sangue sendo aspergido. Essa simbologia é importantíssima depois, quando você vai querer compreender o batismo cristão. Não existe nenhuma passagem em nada das Escrituras que indique que haja necessidade de se mergulhar. Né? É aspersão, tá? O quarto ponto do nosso esquema seria a entrada no Santo dos Santos. Isso vai do versículo 23 ao 28, que é o final do capítulo. O verdadeiro santuário está nos céus. Tanto que Moisés recebe uma visão, foi mostrado para ele, e ele tinha que copiar. Né? Ele tinha que copiar. Ele teve que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na Terra. Ctrl+C do que foi mostrado para ele. E Ctrl+V aqui na Terra, ele tinha que ser exatamente como ele havia sido mostrado para ele. Tá? E a palavra nos diz, então, que é um santuário celestial. E o daqui da Terra, que tinha o lugar santo e o Santo dos Santos, era uma cópia, né, daquilo que foi mostrado para Moisés. No versículo 28, fala da volta do Messias. Né? Aparecerá segunda vez, sem pecado. A quem? Aos que o esperam para a salvação. Né? Vamos agora analisar, né, a estrutura do tabernáculo. Primeiro esquema aqui, primeiro ponto do esquema. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Os versículos 8 e 9. Onde está registrado: e me farão, diz Deus, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus falou isso para Moisés. No capítulo 25 está: então falou o Senhor a Moisés. Né? Moisés recebeu essa revelação diretamente de Deus no capítulo 40 de Êxodo. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, já estava construída, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Mas tudo aquilo era simplesmente uma sombra. A palavra de Deus nos diz que isso era uma sombra daquilo que é real, que está nos céus. Os sacrifícios limitados na sua eficácia, porque era o derramamento de sangue de bois, sangue de bodes, né? Sangue de ovelhas, cordeiros. Vamos para Salmo 51. Salmo 51, versículos 16 e 17, onde nós lemos: pois não desejas sacrifícios, senão eu usaria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Deus não deseja sacrifício. Em outra passagem, ele mesmo pergunta: vocês acham que eu me deleito em sacrifícios, sangue de animais? Deus tem seu deleite em perceber que um ser humano está andando segundo os seus mandamentos. E aí vem a velha briga a descansar o sábado, não comer porco. Isso não é nada novo. Até hoje nós recebemos todo sábado, né? Recebemos nos portões das casas pessoas que acreditam piamente que se descansar no sábado, não mover uma palha no sábado, ela vai para o céu. Pessoas que acreditam piamente que se não comer um porquinho, se não comer, ela vai para o céu. Não é só de um grupo. São vários grupos que andam ao nosso redor, por aí nas cidades nós vemos, né? E creem nisso. Quando a palavra de Deus nos mostra coisas diferentes. Por exemplo, quando Pedro, né, foi chamado por uns homens, o Espírito Santo direcionou a Pedro, e estando ele com fome, subiu à laje, e enquanto preparavam a comida para o apóstolo Pedro, ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu como tipo um lençol, uma coisa assim, né? Uma lona gigantesca, e estava lotada de animais, toda a série de animais, todos eles imundos. Répteis, roedores, todo tipo de animal imundo, que descia lá de cima, e uma voz dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca comi nada imundo. E essa visão se repetiu 3 vezes. E enquanto ele estava pensando o que seria o significado dessa visão, lá embaixo bateram a porta uns homens gentios, né? Servos de Cornélio, gentio, romano, perguntando por Pedro. E o Espírito Santo disse para Pedro: vai com eles. E nós sabemos pelas Escrituras que nenhum judeu, né, entrava na propriedade de um gentio para não se contaminar. E Pedro entrou. E os outros judeus que estavam acompanhando Pedro, cristãos, também entraram com ele lá na casa de Cornélio. Né? Que tem a ver isso com a visão que se repetiu 3 vezes a Pedro? O que seria mais fácil? Comer uma cobra, um lagarto, ou entrar na casa de um ser humano, um semelhante? Por mais que esse semelhante seja de uma religião, de uma não sei o quê, de outros costumes, obviamente seria mais fácil entrar simplesmente na casa de um outro ser humano, de um semelhante. Só que os judeus não tinham esse conceito, e nem até hoje esses que se chamam judeus não têm esse conceito de nós. Eles nos chamam de goim até hoje, os goim. E o que significa qual é a ideia que eles têm nas suas cabecinhas quando eles chamam aos que não são da sua turma, os chamam de goim? O que se forma na cabeça deles? O significado na cabeça deles é de cães imundos, sarmentos. Esse é o significado quando eles falam goim. E na cabeça dos poucos goim
que sabem do assunto acham que Goim é simplesmente é aquele que não é judeu. Não. Por isso que, em certa ocasião, uma mulher de Ciro, de origem Ciro-fenícia, cananeia, não tinha nada a ver com Israel, cuja filhinha, a palavra no grego é filhinha de colo, bebezinha, cuja filhinha estava horrivelmente endemoniada, clamava por Jesus, e os amorosos apóstolos, porque nós temos essa ideia que todos os apóstolos eram amor assim, né, coraçõezinhos para todo lado. Os amorosos apóstolos disseram: Senhor, manda embora essa chata, está incomodando. De onde eles tiraram essa reação? Por que essa reação dos nossos queridos apóstolos? Por quê? Eram judeus, não negavam a maneira em que eles foram criados. Em outra ocasião, lembrem também que até o chamado apóstolo do amor, esse aí é o título na teologia. Quem é? O apóstolo João. É um dos mais jovens entre os apóstolos. Quando os samaritanos disseram: não entres aqui na nossa cidade, e o Senhor Jesus deu meia volta e foi com os seus apóstolos, e o querido João disse: Senhor, queres nós que peçamos que caia fogo dos céus e os extermine a todos? Com muito amor, tá? Bem, nessa ocasião da mulher Ciro-fenícia, os apóstolos disseram: anda embora, essa chata está incomodando. Mas a mulher não deteve, correu e se prostrou, ficou de joelhos na frente do Senhor. O que aconteceu? O Senhor Jesus disse: olha, não é bom dar o pão dos filhos para os... Ele suavizou a palavra. Para os cães sarmentos, ele suavizou dizendo: não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Sendo uma mulher que habitava perto dos judeus, ela sabia exatamente o que ele estava querendo falar. O que aconteceu? A mulher, em vez de se levantar e colocar as mãos no lado da cadeira, né? E rodar a baiana, como fala o brasileiro, a mulher se humilhou e disse: certo, Senhor, mas lembra uma coisa, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E a expressão do Senhor: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E nesse instante, o espírito imundo que atormentava esse bebê saiu. Os judeus têm essa ideia até hoje. Nós não somos gente. Nós parecemos gente, mas não somos. Somos animais imundos, cães imundos, goim. Eu fico triste quando eu vejo os comentários nos vídeos, alguém falando lá de Israel, não sei o que, Aline, Israel com Aline e tal, comentários dos cristãos, né? Se derretendo de coraçõezinhos para ela. Se eles soubessem como eles nos consideram, né? Esses que se dizem judeus e não são, porque os verdadeiros judeus, capítulo 28, Deuteronômio, foram esparcidos pela face da terra e foram levados para todos os cantos mais distantes da terra, levados como escravos. Qual desses atuais pode dizer: não, porque meus tataravós foram escravos? Nenhum deles, nenhum, né?
Esses são aqueles que estão em Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Jafé habitarão nas tendas de Sem. Se cumpre neles também Apocalipse 2:9 e 3:9. Aqueles que se dizem judeus e não são, mentem, são sinagoga de Satanás. Não? Os sacrifícios eram limitados na sua eficácia. Salmo 51. Por quê? Porque esse sangue de bodes e tal, na verdade, não tem nenhum efeito, a não ser um efeito legal, cumpriu a lei, mas não para mudar a podridão que o ser humano tem dentro desse que nasce, desse que é gerado. Já começou aí. O segundo tópico aqui do esquema é o Messias e o sumo sacerdote. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, os versículos 15 e 16. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Quando se refere a imundícias aqui, não fiquem pensando em coisas nojentas, excrementos, não, que se refere a pecados. E aqui está falando do sacrifício feito pelo sumo sacerdote. Levítico 16:11. O sumo sacerdote que teria que fazer essa aspersão com sangue. Aqui em Hebreus nos diz que o Senhor Jesus fez essa aspersão, com seu próprio sangue. Ele não usou o sangue de algum animal, mas o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue ele fez essa propiciação. Versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Como é que nós servimos ao Deus vivo? Porque um dia eu levantei a minha mão e eu decidi. Não. Você estava morto em delitos e pecados. O que a Bíblia ensina claramente. Nós confessamos no catecismo menor, repetimos de criança, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo, mas o Espírito Santo me chamou. Na época, simplesmente foram ensinados a repetir, como papagaio. Mas você entendeu o que você está falando? A criança de 13, 14 anos, 12 anos, não tem nem ideia do que é isso. Agora você começa a entender, por minha própria razão ou força, eu estaria no mundão. Por essa minha própria razão ou força, meu livre-arbítrio, que todo mundo acredita que existe, não pode crer em Cristo, é impossível. Mas o Espírito Santo nos chama através da sua palavra. Então, esse sangue do Messias é verdadeiramente eficaz e faz que um coração de pedra, como disse Lutero, seja transformado em um coração de carne.
O Lutero, na verdade, está se referindo àquilo que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, né? Essa nova aliança que é mencionada aqui dos versículos 15 ao 22, e por isso é mediador de um novo testamento. Mas isso aqui é passado por alto, porque justamente por aqueles que eu mencionei no princípio, né, que batem as portas, insistem com as pessoas e realmente mostram, né, abrem as suas Bíblias e mostram para as pessoas, aqui no Velho Testamento, no início do livro, mostram que não se pode comer porco. Mostram inúmeras passagens onde é necessário descansar no sábado. Mas isso é o Velho Testamento. E aqui a palavra nos diz: o Senhor Jesus é mediador de um Novo Testamento. De um Novo Testamento, né? Mediador de um Novo Testamento. Porque, versículo 16 do capítulo 9 de Hebreus: onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E quem foi o testador? Ele mesmo. E ele morreu. Nós confessamos, ele morreu. Mas a morte não o prendeu. No terceiro dia, ressuscitou, né? Portanto, no momento em que ele morre e ressuscita, no momento em que ele morre, o Novo Testamento entra em ação, né? É o que está escrito no versículo 17: porque um testamento tem força onde houve morte. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido, não teria um Novo Testamento. Seria Antigo Testamento até hoje. Mas ele morreu. E onde há morte, aí começa a se aplicar a força desse testamento, né? E a palavra é bem clara. Por isso, ele é mediador de um Novo Testamento. Ninguém deveria ficar assim balançado ou pertencer a esse grupo ou aquele outro grupo que insistem em cumprir leis do Antigo Testamento. Acontece que quem leu Hebreus 9:15 podem até ter lido assim por alto. Não, eu já li a Bíblia 5 vezes. Ótimo. Aí você abre em Hebreus 9:15. Você entendeu o que diz aqui? Não entendeu. Ele leu, passou, né? É como as estradas. Eu já fui até não sei onde. Já perdi o número de vezes que eu fui daqui a Pelotas. Mas você percebeu naquele ponto, no quilômetro tal, no lugar tal, tem tal coisa? Nunca percebeu. Mas a pessoa passou inúmeras vezes por aí. A mesma coisa com a Bíblia. A pessoa leu, mas não se deteve a entender o que significa isso. E aqui está bem claro. Ele é mediador de um Novo Testamento, né? Mediador de um Novo Testamento. E a necessidade de pedir o que? O sangue, né? E esse sangue é o que o próprio Senhor Jesus menciona em Lucas, capítulo 22, versículo 20, onde está escrito: semelhantemente, tomou o cálice. Um desses dias eu estava comentando com um irmão nosso, pastor da IELB, a Igreja Luterana no Brasil. Aí ele me colocou algumas coisas boas
Mas aí ele também colocou: eu não tenho problema nenhum com os copinhos. E eu disse: sim, eu tenho problema. E eu tenho muito problema com esse costume de copinhos na Santa Ceia. E aí me vêm os limpinhos, entre aspas: ai, pastor, mas é meio nojento esse um copo só. Tá bom. Aí eu comentei com ele: quantas vezes eu estive em reuniões de leigos? Às vezes é dentro da semana, às vezes é sábado de noite, certo? E enquanto estão fazendo um salsichão assado, ou assando uma carne, quando tem mais grana, né? Rola de boca em boca um copo, certo? Uma caipira. Aí alguém puxa e não sei de onde sai limão, gelo, uma cachaça. Reunião de cristãos. Não vão ir para o inferno porque engoliu 2, 3 goles de cachaça, tá? É bobagem. Mas eu já peguei justamente porque eu queria falar de cadeira, como você fala. E coloquei contra a luz, e esse copo estava tudo lambuçado de baba de aqueles homens. Isso é verdade, vamos dizer que não. E esse copinho passa de boca em boca. Se tiver 50, são 50. E alguém já viu alguém pegando e limpando a beirada do copo? Ninguém. E aí não tem, aí que nojo, todo lambuçado, eu não vou tomar. Eu quero copinhos de caipirinha individuais. Isso não existe. Outra, os guascas aí, né? A gauchada reunida, e vai passando o chimarrão de boca em boca. E já viu limpar a cuia? Não se faz isso. Isso né? Não faz parte do costume. Tá, a cuia do chimarrão com a bomba e que passa em boca e não tem problema. Aquele lá tá meio com gripe, aquele lá não sei o que. Não tem nenhum problema. Ninguém faz cara feia, tem cara de nojo. Agora, no cálice, não. Aqui vamos fazer votação e a congregação aprovou cálices individuais porque é mais higiênico. Copinhos de cachaça individual é mais higiênico. Não, isso não. Cuias com bombas individuais para todo mundo chimarrear, individuais, é mais higiênico. Não, isso aí a tradição gaúcha, não sei o que. Viram? Hipocrisia só. O Senhor Jesus disse bem claro: tomou o cálice depois da ceia, dizendo: estes copinhos individuais é o Novo Testamento no meu sangue. Não! Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Que é derramado por vós. Bebei todos dele. Senhor Jesus, mediador da nova aliança, e essa nova aliança foi consagrada com o próprio sangue do Senhor Jesus. Com o próprio sangue do Senhor Jesus. Como Paulo aborda toda essa questão? Então vamos dar uma parada, não vamos entrar na questão do quarto ponto do nosso esquema, o verdadeiro santuário nos céus, a volta do Messias, porque isso vem na perícope do próximo domingo. Como Paulo aborda essa questão? Vamos para Romanos capítulo 9. Romanos 9, os versículos 1 ao 8.
Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aqui no versículo 5 de Romanos 9, o apóstolo Paulo chama a Jesus de Deus bendito. Onde está escrito na Bíblia que Jesus é Deus? Está aqui. Está aí bem claro. Deus bendito. Mas Paulo menciona aqui nos versículos 1 ao 5 todas as coisas do Antigo Testamento. Continuando. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos. Houve reis e mais reis, tanto de Israel como de Judá, que eram abomináveis diante do Senhor. E eles eram descendentes de Jacó. Mas Deus não se agradou deles e por isso o povo também apanhava. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que nasceram no Brasil são de fato verde e amarelos. Isso acontece em todos os países. Nem todos os norte-americanos são de fato patriotas norte-americanos. Em todos os países acontece. Versículo 7 de Romanos. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Os filhos da promessa. Os filhos da promessa, quais são? A gente sabe que Abraão teve um primeiro filho, Ismael. E não foi o filho da promessa. Ele foi o filho primogênito de Abraão, mas foi o filho segundo a carne. E o filho da promessa é aquele que Deus prometeu. A tua mulher que tem quase 100 anos, 100 anos e ela está com 90, mulher de 90 ter filho, não, isso não acontece. Mas foi a promessa de Deus, e dito e feito, ela ficou grávida. Filho da promessa. E esse foi o... quem? Isaque. E aí, aquela briga, o mais velho batia no menino, aí a mulher disse, manda embora essa escrava e o seu filho, o Ismael. Mas por ser descendência de Abraão, Deus mandou um anjo e disse, olha, fica tranquila, tu não vai morrer. A mulher era uma egípcia, loira, alta, de olhos azuis. Não, né? Não. Era uma egípcia, e aí o anjo disse, não vai morrer. Pelo contrário, esse teu filho, Ismael, vai ser pai de 12 príncipes. São os árabes, descendentes de Ismael. E assim como os filhos da escrava, segundo a carne, perseguia aquele que era segundo a promessa, isso nós encontramos em Gálatas capítulo 4, versículos 22 a 31, onde disse, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O
que se entende por alegoria. Se entende por alegoria, quer dizer, está simbolizando algo. É um simbolismo. Né? Porque estas são as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Agar era o nome da mãe de Ismael, escrava egípcia. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. Lembra? O verdadeiro tabernáculo e tal, que está lá e que foi mostrado para Moisés, e esse tabernáculo está dentro de um local chamado Jerusalém Celestial, que lá em Apocalipse fala que ele vai descendo. A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia ao que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aqui o apóstolo Paulo colocou todas as coisas do Antigo Testamento representadas, ele alegorizou, né? Tudo, como o filho da escrava. E o filho da livre, da promessa, são verdadeiramente filhos aqueles que são gerados pelo Espírito. Isso tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Por isso aqui está: de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Somos filhos da Jerusalém Celestial. E aí, não é por sangue. Eu sou descendência de Abraão pelo meu sangue. Não. É todo aquele que tem fé, assim, a mesma fé que Abraão teve. Né? Todo aquele que tem a mesma fé que Abraão teve é chamado filho de Deus. Ele faz parte daquela Jerusalém Celestial. Que o Senhor nos conceda maior compreensão destas coisas, porque estamos vivendo num tempo tão complicado, tão difícil, que a nossa fé se fortaleça cada vez mais na palavra do Senhor. Seja isto concedido a todos nós. Amém.